Olá, mulher automotiva, seja bem-vinda. Se você chegou até aqui, é porque você tem uma empresa no setor automotivo. E se eu tiver que apostar, eu diria que tem uma boa chance de você trabalhar ou já ter trabalhado com marido, namorado, companheiro ou pai, alguém da sua família. Eu sou Paola Brandão, sou criadora do programa Mulher Automotiva, que é uma comunidade e um programa de aceleração de empresárias automotivas. Então, se você ainda não segue a gente no Instagram, então vai lá, é @Mulher Automotiva e já clica no sininho aqui do YouTube para você poder ficar sabendo quando a gente tiver conteúdo novo. É lá no Instagram que a gente posta sobre gestão, sobre RH, finanças, liderança, tudo que vai te ajudar aí no dia a dia da sua empresa automotiva. E se você ainda não está na comunidade do WhatsApp, o link está aqui embaixo desse vídeo. É lá que mulheres como você, que também são empresárias de autopeças, oficinas e empresas de serviços automotivos em geral, estão. É uma comunidade que fala sobre o dia a dia do que você vive aí. A gente divide as dores, uma pede ajuda para outra e a gente é realmente uma comunidade mulher automotiva. Trabalhar com o marido é um assunto que raramente a gente fala assim abertamente. É porque é um assunto delicado. Misturar relacionamento com negócios, decisão com emoção, sociedade com casamento, e quando não tem uma estrutura clara, isso pode virar um grande conflito dentro da empresa e dentro de casa também. Eu trouxe aqui a Flávia Leão para bater um papo com vocês. Ela é psicóloga e gestora de equipes. Ela é sócia fundadora da oficina Pit Stop Shop. Pensa numa oficina linda de carros premium, vale super a pena você conhecer a empresa dela. Ela vive na pele o que é tocar uma empresa no setor automotivo ao lado do marido. E hoje ela é a nossa nova mentora aqui do programa Mulher Automotiva. Ela vai estar ao meu lado, só que no pilar de liderança e inteligência emocional. Ela sabe exatamente o que você está passando aí na sua empresa. E ela vai contar como que foi a história dela trabalhando ao lado do marido. Flávia, agora é com você. Olá, meu nome é Flávia Fragoso Leão e eu sou a nova mentora do programa Mulher Automotiva. E hoje eu estou aqui para falar um pouco para vocês de como é o meu dia a dia trabalhando com o meu marido na Pit Stop Shop, que é uma oficina mecânica. Nós fazemos também preparação de carros esportivos, estética automotiva e estamos aqui há 13 anos trabalhando juntos. Então eu vou dividir um pouco dos desafios, de como que essa história tem sido para mim e os principais ensinamentos que eu tive até hoje. Vamos lá. Então, aqui tem uma foto eu com meu marido, né? Coloquei aí o tema da nossa conversa de hoje. Estávamos aí no Autódromo de Interlagos, que a empresa tem alguns clientes que correm. O meu marido sempre foi para a pista correr. Foi aí que nasceu a Pit Stop Shop, dessa vontade dele de, além de preparar os próprios carros, levar isso para outros clientes. Então, era um ambiente que eu gostava de estar com ele, vendo ele lá na pista, torcendo e tal. Então, aqui, bom, eu vou contar para vocês as minhas expectativas. E acredito que muitas esposas, quando vai trabalhar com o marido, devem ter alguma semelhança com esses pontos que eu vou falar aqui. Então, eu lembro de olhar para o Fernando e pensar: nossa, vai ser uma delícia trabalhar com ele, passar o dia com ele, vai ser uma coisa que vai ser boa para nossa família. Achava que a nossa relação como casal ia se manter, porque afinal de contas, se eu ia ajudá-lo na empresa, só a tendência era que tudo ficasse melhor. Que mais? Eu achava que eu ia namorar na empresa. Eu pensava que eu ia mudar meu marido. Então, se eu falasse alguma coisa com amor, com carinho, ele ia mudar dentro da empresa seus comportamentos. É, Exigir que ele faça o que você acha melhor para a empresa. Então, às vezes eu ia lá com cuidado e falava: olha, isso que você fez não tá bom. Por exemplo, deixar um cliente sair sem pagar. Eu falava: por que que você deixou esse cliente sair sem pagar? A gente precisa de dinheiro para pagar as contas. E ele falava: não, ele é meu amigo. E muitas vezes era aquele balde de água fria, porque eu ia cheia de boas intenções e ele saía andando e me deixava falando sozinha. Então, uma coisa que eu aprendi desde cedo é que ia ser complicado eu tentar intervir da forma que eu fazia. É, Querer falar mais alto, né? Às vezes eu falava alto com o Fernando e não resultava nada positivo dali. Pelo contrário, ele se afastava de mim, ele falava muito que eu só criticava ele. E por último,
não falar sobre. Eu achava que eu não ia falar sobre os problemas da empresa, a rotina dentro da minha casa. Mas isso também foi uma expectativa que eu fui vendo que não rolou. Bom, os riscos. Os riscos de trabalhar com o marido. Quando eu entrei na empresa, eu conheci um outro cara, um outro homem, que muitas vezes era impaciente, um ser humano. Mas a minha admiração começou a ficar comprometida ali, porque talvez por eu ser autoritária e um pouco controladora, eu queria que as coisas fossem do meu jeito e não eram. E aí eu comecei a ficar desconfortável. Eu me afastei dele muitas vezes. Cheguei a pedir um tempo, tive dúvida, será que eu fiz a melhor escolha? Poxa, eu tinha um marido tão legal e agora eu tô vendo uma pessoa aqui que não sei se foi bom eu ter vindo para cá, era melhor eu ter ficado com ele só dentro de casa. E no ambiente familiar também pesou. Então, são os riscos que a gente corre de realmente o custo de trabalhar na mesma empresa do marido é o risco de se separar. Então, precisamos de muita sabedoria. Antes de entrar nos meus aprendizados aqui, que eu quero compartilhar com vocês, os ensinamentos que eu tive ao longo desses anos, eu separei aí 8 ensinamentos. Mas antes de entrar, eu quero fazer um exercício. E esse exercício está dividido em duas partes. Agora a gente vai fazer a primeira e no final vamos fazer um fechamento desse exercício. Então, o que que eu vou pedir? Que você lembre de quando você conheceu o seu marido. Onde você estava? Quando foi? O seu coração bateu mais forte nesse dia, nesse momento? Você consegue lembrar a roupa que você estava usando? Ou a dele, a roupa dele? Você estava acompanhada? Tinha mais alguém, uma amiga? Eu, por exemplo, conheci meu marido numa balada, então tinha uma amiga. E o seu coração bateu forte e você pensou o que nessa hora? Qual foi o sentimento que veio? Você consegue nomear esse sentimento que apareceu a hora que você olhou para ele ou trocou as primeiras palavras? O que te encantou nesse homem? Por que você escolheu esse homem? Ok. Então vamos ficar com isso. E no final a gente termina o exercício. Vamos lá. Meus maiores aprendizados trabalhando com meu marido. O primeiro, a romantização de trabalhar com o marido. Quando eu conheci o Fernando, ele tinha uma loja de som e acessórios. E eu me lembro que a primeira vez que eu pisei lá, eu vi a mesa dele, eu falei: ai, que sonho. Eu queria uma mesa aqui do lado dele. Eu queria passar 24 horas com esse homem. Ia ser uma delícia. A gente ia conversar, ele ia me conhecer melhor, ia ser maravilhoso. E aí eu já começava, quando eu ia na loja dele, olhar as coisas com aquele instinto de cuidadora, né? Ai, será que esse armário não é pequeno? É melhor você trocar esse armário para colocar essas caixas. Então eu ficava ali já me colocando como sócia dele, alguém que trabalhasse junto. Então eu romantizei demais isso. E quando nós abrimos a Pit Stop Shop, o Fernando tinha essa loja de som e acessórios. E aí, um belo dia ele chegou em casa e ele falou para mim, Flávia, nós precisamos abrir uma oficina para fazer as preparações dos carros, porque o espaço lá está pequeno. E nesse período eu tinha acabado de casar, fazia 2, 3 meses que eu tinha me casado. E estava vivendo a fase de lua de mel. Então eu falei, nossa, que maravilhoso, eu vou trabalhar com ele. Antes disso, eu trabalhei numa metalúrgica, então eu já estava no ramo automotivo, trabalhei durante 16 anos lá. E aí ele falou para mim, pensa no nome. E eu, na hora, lembrei do pit stop da Fórmula 1, que eu adoro aquela, eu acho demais aquela cena, né? Como pode tão rápido eles fazerem aquelas coisas ali para um carro que vai correr em alta velocidade, eles conseguirem com tanta precisão e pouco tempo fazer aquelas alterações no carro. Então eu pensei nesse nome, Pit Stop, e aí foi. Ele falou: ah, inventa um logo, e foi assim. E nós alugamos um espaço, e eu me lembro que no primeiro dia eu estava toda feliz, empolgada, romantizando muito esse primeiro dia. E aí nós chegamos na empresa, eu subi com ele, e aí ele fez assim: olha, aqui então tá a sua mesa, esse é seu computador. Tem um sistema aí, você começa a mexer, vai explorando o sistema. Se você tiver qualquer dúvida, você liga para o Gil. Aqui está o telefone dele. E foi saindo. E eu fiquei olhando e falei, mas você não vai me ajudar? Ou me dar um beijinho, alguma coisa do tipo, e não teve nada. Esse homem sumiu. E aí eu olhei e pensei, esse foi meu primeiro balde de água fria trabalhando com meu marido. Porque eu tive que realmente me virar. E eu me lembro de ficar cobrando ele isso. Me dá um beijinho antes de sair. Ele, Flávio, eu tô trabalhando, eu tô ocupado. Então essa história, assim, ela é muito.
Ela é muito boa, porque foi um momento que eu me confrontei com a realidade. Aqui tem algumas fotos eu com meu marido. Ali tem, ele tá no pódio que ele ganhou ali uma corrida, eu tava com ele, né? Aqui tem uma viagem que nós fizemos, mas tudo isso para ilustrar o romantismo. Aqui, o que que aconteceu nessa foto? Teve um amigo secreto na empresa e eu tirei o Fernando. E a gente tinha que dar um presente e aquela coisa de amigo da onça e tal, tinha que dar um presente pra zoar, assim. E eu, nessa época, eu já tava um pouco frustrada, porque meu marido não me dava muita atenção na empresa, e eu achando que ia ser o maior love. E aí, o que que eu fiz? Mandei fazer esse banner com a foto dele em tamanho real. E aí, eu dei o banner para ele, né? Eu pendurei e eu falei: esse é o presente. Aí ele olhou sem entender, né? Eu falei: é que toda vez que eu vou falar com você, você tá ocupado, ou você sai andando, atende uma ligação, e eu sinto sua falta. Então eu fiz esse banner para representar você. Quando você sair, eu olho. E aí ele ficou chocado com aquilo, porque na visão dele. Tava tudo normal, tava tudo bem. Ele não sabia dessa minha fantasia de que trabalhar com ele seria uma extensão de um romance da nossa casa. Então, eu trouxe essa foto porque ela marcou demais um período aonde eu fui caindo na real sobre trabalhar com meu marido. O segundo ensinamento: o peso da mulher que sustenta tudo. Aqui eu trouxe algumas fotos. O que que aconteceu? Eu já tinha um filho quando, né, quando a gente começou ali, eu já tinha um menino pequeno e eu quis fazer faculdade de psicologia. Então aí eu tenho a foto quando eu me formei, que foi todo o percurso da Pit Stop, eu estava estudando e fiquei grávida da minha filha. Essa foto aqui foi da Laís. Tem ela aqui pequenininha na minha mesa, que às vezes eu levava os dois para lá. Então tentava, tá vendo? A outra foto ali, os dois estão na minha mesa, mexendo no computador, e eu tentando administrar tudo. E essa foto que eu tô com meu filho lá na Neoquímica, no estádio do Corinthians, foi um dia muito simbólico, porque eu tava assim, sabe aquele dia que você fala, meu Deus, eu faço muita coisa, eu não tô conseguindo administrar tudo isso, eu tô ficando, não consigo treinar, o meu marido vem me dar um beijo, eu não quero mais, ele vem me dar um selinho, eu falo, sai, porque eu ficava tão sobrecarregada e eu percebia que já estava comprometendo a qualidade da minha relação com ele, a empresa, os filhos e tal. E esse dia meu filho, mãe, me leva no jogo do Corinthians, eu falei, vamos, filho. E esse jogo foi 9h30 da noite. Eu saí da Lapa, fui lá para a Neoquímica Arena, que dá uma hora, mais ou menos 1h30, é um trânsito. E eu feliz, que eu pensei, não, eu tenho que ter tempo de qualidade com meu filho. Imagina, eu não posso ficar estressada no único momento que eu tô com meu filho. E quando eu cheguei lá no estádio, essa bandeirinha aí não para de lutar. Ela estava no meu assento. E eu peguei a bandeira e falei, beleza, entendi o recado. Estou lutando, tá tudo certo. E foi uma noite feliz com meu filho. Então, essa é um outro ponto da mulher tentar segurar toda a onda, né? Marido, filho, é um desafio grande. A gente precisa realmente equilibrar todos os pratinhos, e às vezes isso é pesado. O terceiro ensinamento. Esse aqui doeu. Foi um dos mais difíceis. Não usar armadura para falar. O que que eu quero dizer com isso? Eu tive uma fase com o meu marido onde nós começamos a ter uns problemas financeiros na empresa. E aí, naquela época, ele bateu o carro numa corrida. E da noite para o dia, eu tinha um monte de conta para pagar, tinha dinheiro desse carro que a gente tinha que pagar, e eu entrei em desespero. Eu fiquei, eu só pensava assim. Casei com a pessoa errada. Casei com a pessoa errada. Esse cara é maluco. Eu pensei as piores coisas dele. E aí eu tinha meus dois filhos, eu olhava para os meus filhos, eu falava, e agora? O que que eu faço? E esse sentimento, ele me dominou, ele ficou muito no meu coração mesmo, ficou uma ferida aberta. Esse desespero, eu achar que ele estava fazendo coisas erradas e por isso a nossa família estava tão vulnerável assim a questões financeiras. E eu percebia que todas as vezes que eu ia conversar com o meu marido, eu era agressiva e não era assertiva, nunca. Quando eu percebi, eu já tinha falado e já tinha sido ríspida. E uma coisa que eu ouvi uma vez é que postura é aquilo que está no nosso coração quando a gente fala. Então não adianta a gente tentar falar fofo com uma pessoa, se lá dentro do coração, quando você olha para essa pessoa, o que você está sentindo, por exemplo, é raiva, é mágoa, é ressentimento. Então isso foi me afastando dele. E aí eu coloquei aí a arte de vender ideias, porque às vezes eu tinha boas ideias, mas a forma que eu falava contaminava o meu discurso e me afastava dele. Então aqui nessas ilustrações
Essa primeira eu coloquei porque meu marido falava que todas as vezes que eu ia falar com ele, parecia que eu tava com uma arma na mão, de tão agressiva que eu era. E o dedo no nariz aí que eu apontava para ele, essa imagem também representa isso. Nessa outra foto, com a equipe aqui de funcionários da oficina, aí é uma foto que foi meu aniversário. Eu coloquei essa foto aí porque com os funcionários eu conseguia sempre manter a tranquilidade. Isso mostra que quando a gente não tem mágoa, ressentimento, a gente consegue conversar de uma forma leve. Então, com os funcionários era uma maravilha. Já quando eu ia me dirigir ao meu marido, tinha essa questão. E essa outra foto que eu tô aí chorando foram momentos onde eu fui buscando ajuda. Então eu ficava introspectiva, porque eu via que eu ficava naquele ciclo, eu não conseguia sair. Eu fazia uma coisa que eu não gostava, que era falar de uma forma ríspida com meu marido. Eu me arrependia, chorava e no outro dia eu fazia de novo. E eu me via presa nesse circuito de culpa, de arrependimento. E aí começaram a aparecer os sinais de que meu casamento estava indo embora. Quais foram esses sinais? Meu marido vinha namorar, vinha me dar um beijinho e eu me afastava. Eu não queria ver meu marido, na verdade. Quando ele entrava em casa, eu falava, ai, não, esse cara não. Por quê? Eu, teimosa, achando que tinha que ser tudo do meu jeito. Eu sabia o que era melhor para a empresa, eu sabia. E eu não era flexível com ele. Por conta do acidente, de outras coisas que eu andei vendo que ele fez, que na verdade hoje eu interpreto que foi um processo, mas na época eu não entendi desse jeito. Na época eu não conseguia lidar. E aí eu pensei, não, eu não posso deixar a empresa na mão dele, porque olha o que ele está fazendo. E aí isso foi refletindo no nosso dia a dia. Então, assim, namorar, viajar junto, jamais, eu não queria. Eu comecei a falar: olha, Fernanda, não vou, não vou. E eu era extremamente apaixonada pelo meu marido. Se tem uma mulher que era apaixonada pelo marido, era eu. Demais. E eu já não me reconhecia mais dentro desse casamento. Eu já pensava em. Já comecei a olhar para a rua pensando: será que eu vou arrumar outro? O que que eu faço? Peço um tempo. Então, isso mostra o quão difícil foi para mim lidar com o meu marido nessa época. Na verdade, eu não sei se era lidar com ele ou lidar comigo, né? Porque às vezes a gente quer atribuir ao outro a culpa de tudo, tem que olhar para si. O quarto ensinamento: o casamento e a sociedade quebram quando a mulher controla tudo. Esse excesso de controle, essa coisa de tem que ser do meu jeito, fez com que eu me tornasse realmente uma vigilante, uma mulher grossa e mandona. Eu não relaxava. Eu pensava que se eu relaxar um pouquinho, alguma coisa errada podia acontecer. E a gente tinha conta para pagar, a gente não podia errar. A empresa tinha que trabalhar dentro daquilo, eu falava, tem que ficar no trilho, não pode ter desperdício, não pode. Porque eu achava que qualquer centavo ia comprometer. Eu me tornei uma pessoa chata, muito chata. E aí, deixa eu colocar na fotinha aqui. Nesse dia, teve um evento no interior de São Paulo, foi uma arrancada. E eu fui com o meu marido. E eu me lembro que eu já estava um pouco mais consciente das coisas que eu fazia. Então eu pensei, bom, eu vou na arrancada com ele, eu e ele no carro, e eu vou tentar ser fofa, né? Vou deixar de lado esse rancorzinho, imagina, Flávia, deixa isso pra lá, aproveita seu marido. E eu entrei no carro com essa proposta. Então aí eu comecei a olhar para ele, tentei resgatar tudo que a gente tem e tinha, né, desde a época do início do relacionamento, o que que me encantou nesse homem, por que que eu casei com ele, e eu fui ficando mais leve. E essa foto, eu tava aí num momento aonde tiraram essa foto de mim por causa da camiseta, mas ela me representa muito nesse dia, porque por muitos momentos eu fiquei sozinha e eu fiquei pensando na empresa, como lidar com aquilo que eu não aceitava sem me tornar uma pessoa mandona, chata e agressiva. E aí eu saí de lá com uma resposta. E a resposta foi: desista. Desista de tentar mudar o outro. Isso me gerou um alívio absurdo. Eu voltei a ser mais leve no dia a dia. Só que eu tinha desistido de mudar, mas eu ainda não sabia o que que eu ia fazer, né, de fato. E aí veio o meu quinto ensinamento: saber separar os papéis de mulher, esposa e de sócia. O meu marido, quando ele chegava em casa, a gente podia ter quebrado o pau na empresa, a gente podia ter brigado, uma reunião chata, situações difíceis da própria empresa mesmo, que eu via que a gente tinha aqueles desafios. Às vezes o consultor vinha e mostrava lá a DRE, demonstrativo dos resultados do mês, e aí você percebe onde você tem que melhorar, qual centro de custo tem que ser observado, tem que ter mais atenção. E a gente saía da empresa com aquela carga. Ele abria a porta de casa.
A maioria dos dias eu chego um pouco mais cedo que ele. E eu tô lá, ele abria a porta e falava: Oi, meu amor, tudo bem? E eu falava: Esse cara é louco, né? Ou ele é ator, ou ele é louco, ele é falso. Como assim, é meu amor? Tudo que a gente acabou de passar lá na empresa, meu amor, e eu falava isso pra ele. Meu amor, o quê, Fernando? Que mundo você tá vivendo? E tal. Mas ele tava certo. Ele simplesmente saía da empresa, caminhava até a nossa casa e chegava lá como meu marido. Ele não queria mais saber dos problemas. Ele fazia o que ele tinha que fazer. Já eu, que tinha que cumprir minhas obrigações matrimoniais, não conseguia nem dar um beijinho nele. Então, foi realmente um momento que eu vi que eu estava ficando tóxica e isso estava fazendo mal até para os meus filhos. Uma vez meu filho falou: Mãe, você não gosta do papai, né? E aquele dia eu pensei: eu estou fazendo um estrago grande, estou influenciando a vida dos meus filhos. E aí eu decidi tomar as rédeas da situação e voltar para o que eu sempre quis. Meu sonho era voltar para os braços do meu marido. Afinal, essa empresa só chegou para atrapalhar a nossa vida. Eu queria esse homem. Eu queria poder deitar no ombro dele no sofá, assistir televisão, assistir Netflix, conversar e dar risada. Eu não estava mais gostando daquele esquema que eu estava vivendo com ele. Então foi quando eu resolvi realmente tomar as rédeas da situação. Aqui, essas fotos têm alguns momentos que eu estive com ele em alguns eventos. E aqui é na pit stop, nós dois ali no final do dia, e eu falei, vem cá tirar uma fotinho comigo. A gente estava num clima bom. E aí eu chego então no meu sexto ensinamento. A grande diferença entre você sentar na cadeira do outro e ocupar o seu lugar. O que que eu fiz durante muito tempo? Não sentava na minha cadeira, não ocupava o meu lugar de diretora da empresa. Eu ficava muito mais espiando, vigiando, cuidando do Fernando e do que ele estava fazendo, do que sentar no meu lugar mesmo e fazer aquilo que eu poderia fazer como ser humano, como empresária, como protagonista. Eu ficava no papel de vítima, me vitimizando. Ai, tivemos esse problema financeiro. Eu não consigo viajar, eu não consigo comprar tal coisa, não conseguimos pagar as contas. A gente tem uma reforma para fazer na oficina e não vai dar para fazer esse mês. E todos esses problemas que eu ia elencando, eu atribuía ao Fernando, terceirizando totalmente as coisas para ele. Eu não me via no papel de quem vai, faz e realiza. Eu ficava culpando o meu marido. E aqui eu coloco uma foto para ilustrar esse lugar da cadeira, né? É, o meu lugar estava vazio. Eu não sentava na minha cadeira, eu ficava cuidando da vida dele. Então aqui tem uma fotinho aí, nós dois, cada um na sua cadeirinha, para ilustrar que quando eu resolvi de fato olhar para mim, peraí, eu me lembro que a minha terapeuta, uma vez ela falou assim para mim: Nossa, bela adormecida, você demorou para acordar, né? Eu falei: Caramba, vim aqui, paguei para ouvir essa. E essa frase ficou aqui um tempão. A bela adormecida demorou para acordar. E aí eu percebi onde eu estava presa. Num projeto que eu criei lá no começo, de que eu ia ser aquela fofa que ia na empresa olhar as plantas, espirrar bom ar não é, home spray em casa, eu ia cuidar do cafezinho e quem ia cuidar do resto era ele. E ai dele se não fizesse direito. Só que isso foi só frustração. Eu criei um cenário que não existia na realidade e isso me fez ficar frustrada. E aí, quando eu finalmente decidi sentar na minha cadeira, vem um outro aprendizado. Pare de se autodestruir e passe a se cuidar. Bom, nessa altura do campeonato, eu já estava compulsiva. Eu comia muito, porque uma pessoa que não está bem consigo mesmo, ela vai procurando processos de se punir. Então, o que que eu fazia? Eu chegava em casa, eu comia. Eu falo que é igual. Eu queria combinar com o tema da festa. Não tá nada bom, então eu também vou comer, vou ficar gorda, não vou cuidar de mim, não tô nem aí pra nada, não vou fazer atividade física, né? Então, o tema da festa é super-herói, eu ficava vestida de Batman. Era mais ou menos isso. Então. Aqui, essas fotos mostram uma virada de chave. Quando eu decidi ocupar meu lugar, sair do papel de vítima, eu comecei a ir atrás de cursos. O primeiro curso que eu fui foi um curso de meditação, que tá aí a fotinho com a Monja Coen, para quem conhece ela, famosa aí do budismo e tal. Então eu liguei lá, falei, eu quero fazer alguma prática. E eu ia uma vez por semana lá aqui no Pacaembu, em São Paulo, sentava lá no chão, né, que a gente ficava meditando, e ficava lá respirando, respirando, ouvindo aquelas palavras, escutando o sino. Aquilo foi me acalmando. Então, esse foi um dos lugares que eu busquei ajuda. Aí tem uma outra foto do chá, que eu ia lá num lugar fazer massagem. Eu tava maluca, não conseguia ter gestão do meu tempo, queria fazer tudo.
E aí eu comecei a me policiar. Não, peraí, eu preciso de um momento meu. Então eu vou lá fazer meditação, vou fazer uma massagem. E aí tem outros processos também que eu fui buscar. Porque quando eu sento na cadeira de diretora e assumo a parte que me cabe, eu entendo que eu precisava me preparar mais e melhor, eu precisava me qualificar. Afinal, se eu era uma protagonista e eu critiquei tanto meu marido, agora que era a minha vez de subir no palco e realmente no palco da vida, né? E realmente assumir as rédeas e fazer o que me foi designado, eu não queria fazer de qualquer jeito. Então aí eu entrei numa mentoria, essa foto do meio, que tem um fogo ali na tela, né, atrás de mim, é uma mentoria que eu participei. Ainda estou nesse grupo e me fez pensar muito sobre o meu papel aqui dentro. O, eu tenho 25 funcionários e todos os dias, quando eu acordo, eu faço um momento de conexão comigo. Então, eu leio trechos de livro que me motivam, eu rezo, eu faço uma respiração e eu me conecto com essas famílias. São 25 famílias, 26 com a minha, de pessoas que confiam, estão aqui nesse time porque acreditam em mim como líder. E isso não é pouca coisa, é uma responsabilidade muito grande. E eles puderam assistir uma líder maluca, desorientada, que queria brigar com o marido, então eles até que tiveram bastante paciência comigo nesse período todo. E hoje eu vejo toda essa trajetória e eu agradeço cada momento que eu passei, porque se não tivesse sido assim, hoje eu não teria encontrado essa força que eu encontrei para sentar na minha cadeira e fazer um caminho melhor. Então, essa mentoria tem me ajudado. Ali em cima, eu tô ali sentada no palco, eu tô vendada, né? Nós colocamos ali as vendas e esse exercício foi maravilhoso, onde nós fizemos uma retrospecção, um exercício de cura, de acolhimento às nossas feridas, porque talvez nós tenhamos algo muito precioso para passar para o mundo, temos talentos, mas quando a gente não consegue curar as feridas, as mágoas, fica difícil desse brilho das coisas fluírem na nossa vida. Então, esse exercício simboliza quais são as feridas que nós precisamos curar para que a nossa vida avance para um outro nível. Nessa hora eu me perdoei, absolvi também meu marido, que não tinha nada a ver com os meus projetos aqui que eu criei na minha cabecinha, e agradeci a toda a trajetória que a gente teve juntos, os nossos filhos e tudo que estava envolvido. E aí eu comecei a perceber realmente que eu fui me reaproximando dele quando eu ocupei esse lugar, e principalmente quando eu curei essas feridas. E ali, por fim, eu estou num curso de oratória que eu fiz com o Summer, e ali ele me chamou lá na frente e pediu para eu vender o meu negócio, meu produto e tal, em 1 minuto. Então foram situações onde eu me coloquei em desafios que me fizeram me tornar uma pessoa mais responsável. O meu último ensinamento: a maior vitória e prosperidade é a família e não a empresa. Como eu falei aqui para vocês, nesse percurso desses anos, eu me perdi um pouco desse propósito. Eu fiquei presa em algumas situações que aconteceram e eu perdi de vista que a empresa estava ali para abastecer minha família. A empresa estava ali para que a gente pudesse colocar nossos filhos numa boa escola, pudesse alimentar a família toda, pudesse passear, entre outras coisas. E eu perdi isso de vista. Para mim, a empresa ficou num lugar central, a minha fúria, a chata mandona tomou conta do pedaço, até eu perceber que eu estava me afastando do homem que eu amo, o homem que eu escolhi para viver junto, o amor da minha vida. Eu já não queria mais saber de amor da minha vida. Ele vinha me dar um beijo, eu mandava ele sair de perto de mim. Então, alguma coisa não estava indo bem. E ao final de todo esse processo, que ainda não terminou, né? Eu ainda estou aqui na empresa, mas eu já posso contar essa história para vocês, porque esse é um momento muito atual que eu estou vivendo, de entender que aqui está o propósito de tudo. Então, eu reclamava muito que a gente não viajava, a gente não saía com as crianças. E aí, um dia, o Fernando falou: Nós vamos para o Chile com as crianças. E chegamos em casa, contamos para eles, e as crianças ficaram super felizes, foi aquela coisa toda. E no avião, os meus filhos dormiram, e eu olhei para o Fernando e ele estava chorando. E aí eu olhei e falei, o que que foi? E ele estava muito emocionado. Eu fico emocionada de contar isso, porque foi um momento muito real, aonde a gente estava tão feliz de estar ali, né, de ter superado tudo o que aconteceu. E depois nós levamos as crianças para Disney, que era um outro sonho da família. E o que fica para mim de tudo isso é saber falar, cuidar das mágoas,
cuidar daquilo que feriu, porque o outro, ele não tem obrigação de saber exatamente aonde você colocou ele na sua historinha. Então eu montei ali um formato de marido trabalha, mulher fica em casa espirrando home spray, vai lá só passear e pagar umas continhas, ajudante, né? Eu me coloquei no papel de ajudante, mas a vida, ela quis outras coisas de mim. Ela quis que eu arregaçasse as mangas e colocasse em prática tudo que eu aprendi e fosse atrás de aprender mais. Então, quando eu me coloco nessa cadeira, nesse lugar de sócia do Fernando, esposa do Fernando, uma mulher que corre atrás das coisas quando não estão indo bem, isso é uma outra coisa que eu quero deixar aqui para vocês. Não espere que ninguém venha pegar na sua mão e te levar para meditar, para orar, para fazer qualquer movimento de um curso, qualquer coisa que seja, ninguém vai fazer isso. Se os sinais estão sendo claros de que você está no caminho de angústia, de conflito, de se afastar de quem você ama, cabe a você, em primeiro lugar, pegar na sua mão e levar você em algum lugar que vai te fazer bem. Nem que seja sentar no sofá, colocar um fone, ouvir uma música. Se acalma. Se dê esses momentos, porque as pessoas que vivem com você, elas esperam muito de você, elas têm orgulho. Por isso, hoje, quando eu olho essas fotos, eu penso, valeu a pena cada aprendizado, porque alguém esperava de mim isso. Os meus filhos, eles falam, mãe, você é forte, você é batalhadora, então que bom, eles ficaram com uma boa impressão, mas eles falam às vezes, né, que eu sou brava, que eu grito, porque somos humanas. É, bom, agora, antes de colocar nessa tela, eu queria fazer o nosso exercício, que é a segunda parte, né, que nós começamos e agora vamos fazer a segunda parte do exercício. Novamente, fique centrada, preste atenção em você, perceba como é estar aqui agora e ter escutado tudo isso, esses ensinamentos, essa trajetória de uma mulher que, assim como vocês, decidiu estar ao lado do homem que ama em benefício de algo maior. E talvez durante esse percurso você vai se pegar também um pouco exigente, um pouco mandona, vai se perceber se afastando do seu marido, mas tudo isso é um processo. E que se você conseguir estar do seu lado nos momentos mais difíceis, se acolhendo e buscando conhecimento, essa trajetória vai ser evolutiva, com certeza. O que faz a gente não crescer é ficar parado e paralisado naquela dor. Então, lembre-se daquele sentimento de quando você conheceu o seu marido, daquele dia, daquele momento, o que te atraiu nesse homem. Coloque ele na sua frente agora e olhe nos olhos do seu marido. Perceba o que você gostou. O que você gostou nesse homem? Por que que você falou, eu vou ficar com ele? Encontre, se reencontre com esse homem e perceba o sentimento que existe entre vocês. Dê nome a esse sentimento e perceba a intensidade. Como tá isso aí? Tá 10? Tá 5? Como é que tá esse sentimento que você olhou que existe entre vocês? E eu quero que hoje, quando você encontrar com seu marido, que você possa trazer esse sentimento que você resgatou agora, daquele momento do encantamento, traga isso para o próximo momento que você for encontrar seu marido. Então você vai, sei lá, vai para casa ou tá aí com ele, não sei. A hora que você encontrar com ele, que ele estiver na sua frente, você vai lembrar de trazer esse acessório, como se fosse um óculos, uma lente. Deixa eu experimentar olhar para ele de novo, com aquele olhar de encantamento, de alguém que eu escolhi para estar comigo. Faça isso e depois me contem. Eu coloquei aqui a minha página, Flávia Fragoso Leão. Gostaria que vocês comentassem. Quem quiser me mandar direct para falar do exercício, olha, foi bom, gostei, valeu, o que vocês quiserem, fiquem à vontade. Foi um prazer estar aqui, compartilhar com vocês a minha história. Espero poder ter ajudado vocês com alguma dessas coisas que eu compartilhei dos meus ensinamentos, que podem também ser algo que na vida de vocês está acontecendo hoje, então que a gente possa nos ajudar aqui nesse processo. Muito obrigada. Flávia, muito obrigada pela sua aula de hoje. É exatamente esse tipo de conversa que a gente precisa ter, porque ninguém está falando claramente sobre isso e você fez isso com muito cuidado.
Bom, se você quer continuar crescendo assim, tendo acesso a conteúdos que falam a realidade de verdade do que você vive aí, eu quero falar com você sobre a Aceleração Mulher Automotiva. É o nosso programa de 6 meses, onde a gente vai a fundo nos principais pilares aí do seu negócio automotivo. A gente fala de financeiro, jurídico, gestão de pessoas, marketing, liderança, produtividade com IA. Sim, você vai aprender a fazer automações. Tudo isso com as 8 mentoras especialistas que entendem tudo do setor automotivo para tirar as suas dúvidas ao vivo, do começo ao fim da sua jornada na aceleração. E a Flávia faz parte desse time. Ela é agora a nossa mentora, que vai ajudar na aceleração no seu desenvolvimento como líder, com a sua equipe e no relacionamento com o marido também. Até o próximo treinamento!